Hoje vamos tratar da ação de divisão e demarcação de terras. Da demarcação propriamente nós já falamos, né? De uma forma em uma aula separada. Quando se fala divisão e demarcação, porque na divisão tecnicamente sempre vai existir a demarcação, mas são figurinhas distintas, podem ser cumuladas, como nós vimos, mas lá na demarcação, se o objetivo é cessar a confusão na linha demarcanda, já a divisão de terras ela tem uma outra finalidade, que é justamente cessar, como vamos ver, extinguir, melhor dizendo, o condomínio existente. E o condomínio, que é chamada copropriedade, ele se forma de várias formas, né? A propriedade, vocês estudarem direito material, ela estipula e ela prevê justamente o que? O uso e gozo do domínio, o uso e gozo da propriedade. E sempre que esse uso e esse gozo ele tenha que ser compartilhado ou dividido com alguém, certamente vai gerar desconforto, vai trazer incômodos, e é esse incômodo que no futuro gera a divisão de terras. É óbvio que para dividir existe uma série de requisitos estabelecidos em lei. Não basta apenas a intenção de se fazer a extinção do condomínio, não basta pura e simplesmente se querer pôr fim àquele incômodo. É necessário que essa terra, porque estamos aqui falando de terras, que esse bem imóvel chamado terra, ele permita a cômoda divisão e que essa cômoda divisão ela se enquadre dentro da legislação atinente ao local em que ela esteja fixada. Se é área rural, a legislação rural. Se é área urbana, é o código de postura, o código de parcelamento e divisão do solo estabelecido pelo município. Quando na divisão de terras houver consenso entre os condôminos, se todos forem capazes, existe a possibilidade também aqui de se realizar essa divisão por escritura pública. Só que, ao contrário da demarcação, aqui existe a necessidade da presença do perito, porque eu preciso de alguém com conhecimento científico, que faça a elaboração correta do plano de divisão, que é o desmembramento da terra, adequada às normas da legislação pertinente à área, e também que elaborem um memorial descritivo para que cada folha de pagamento, que é a parcela de divisão respectiva a cada quinhão para cada condômino, ela esteja realmente adequada e passível de registro lá no órgão competente. O sistema legal da divisão de terras ela está prevista nos artigos 588 a 598 do CPC. E a finalidade, como nós já abordamos aqui, é a extinção da comunhão existente entre coproprietários partilhando a coisa comum. Então, de consequência, podemos afirmar que o interesse jurídico para a ação é a existência da copropriedade sobre a coisa comum. A legitimidade ativa. Qualquer condômino
qualquer coproprietário, ou seja, aquele que detém a propriedade de parte ideal da área de terras a ser dividida, ele possui legitimidade para ingressar com esse pedido em juízo. Cabe ainda ressaltar que, se a comunhão for decorrente de usufruto ou enfiteuse, que vocês já estudaram lá em Direito Civil, também é possível de divisão, ou é possível realizar essa divisão entre esses titulares do direito. Já no polo passivo, todos os demais condôminos. O procedimento na divisão, como já vimos lá na demarcação, também é um procedimento que possui duas fases. Na primeira fase, será analisada e decidida a possibilidade jurídica da pretensão da divisão. Ou seja, se aquela área permite cômoda divisão, dentro da legislação atinente e pertinente, área rural, legislação atinente à área rural, área urbana, código de postura do município, ou seja, o parcelamento, que é a divisão desse imóvel, ele está sempre atrelado à legislação que recai sobre aquele imóvel. Já na segunda fase, uma vez reconhecida essa possibilidade jurídica, executam-se os trabalhos divisórios. Os trabalhos divisórios, eles são sempre realizados pelos peritos, que pode ser um ou mais peritos que serão nomeados pelo juiz, como lá na demarcação. É óbvio que cada condômino, né, independente disso, se julgar importante ou necessário, ele pode nomear o seu assistente técnico. Não há problema nenhum, até por uma questão de segurança, isso é importante. A competência para essa ação é sempre o foro da situação do imóvel. E, e obedece aquela mesma regra lá da demarcação. Se o imóvel objeto da divisão estiver situado em mais de um estado ou município, qualquer deles é competente para o ajuizamento. Então, entrou no município, ele se torna, ou no estado, ele se torna prevento para a ação. O próprio código lá no início fala da figura da divisão e da marcação de terras como um corpo único, não é, né? Mas, então, a acumulação da divisão e demarcação, ela é possível, né? É uma norma que está contida lá no artigo 570. Então, um procedimento lícito. Agora, o que nós queremos aqui enfatizar é que sempre que essa acumulação ela for realizada, primeiro demarca-se e depois divide-se. Então, primeiro vem a demarcação, ou seja, primeiro eu vou delimitar a área em que eu quero dividir. Feita delimitação, estando ela correta, definida, aí vamos para a segunda fase, que seria a divisão propriamente dita.